Olá, gente. Essa é uma continuação da aula anterior, onde falamos sobre concorrência na disciplina de economia industrial, e nessa aula nós falaremos um pouco sobre mercado. Vamos dar uma definição bem básica sobre o que significa esse ambiente chamado mercado. Vamos falar sobre uma forma tradicional de mercado, que é a competição perfeita, também chamada de concorrência perfeita, e uma breve definição de indústria. Então, olha só, o que é o mercado? Ele é um espaço abstrato. Esse espaço ele pode ser tanto físico como virtual nos dias de hoje, com a internet, tá? Nesse espaço nós encontramos pelo menos dois agentes, duas pessoas com interesses diametralmente opostos, uma desejando vender alguma coisa e a outra desejando comprar aquele determinado bem, produto, aquele determinado serviço, tá? E ali vão ser definidas tanto as quantidades transacionadas, negociadas, no caso vendidas e compradas, como também vai ser definido o preço daquela mercadoria, né? Então, uma simples definição seria: é um espaço abstrato no qual se definem preços e quantidades das mercadorias transacionadas por consumidores e empresas. Essa é a definição de mercado, tá? Então, olha só, nesse modelo de mercado, como já foi falado na aula anterior, a empresa ela é tomadora de preço, ela não manda no preço. Se ela quiser entrar no mercado, tá? Ela não vai, digamos, ter força ou poder suficiente a ponto de alterar os níveis de preço de mercado daquele produto que ela oferece, e se ela sair, isso também ela é pequeno o suficiente para não conseguir afetar o nível de preço do mercado, tá? Então por isso que se diz que a empresa dentro do mercado ela é uma tomadora de preços. No mercado que vamos trabalhar nessa aula aqui, que é o mercado de concorrência perfeita, a empresa ela é simplesmente uma tomadora de preços do mercado, tá? Se ela quiser vender, ela vai ter que vender a mercado, ao preço de mercado, tá? Nesse modelo não se prevê nenhum tipo de coordenação entre as empresas, é cada empresa trabalhando por si própria. Então, como que as empresas vão se basear para tomar as suas decisões de, por exemplo, quanto vender, tá? Elas simplesmente se sujeitam à disciplina do mercado, elas vão olhar o preço de mercado e elas vão olhar os seus custos de produção. Então, só para recapitular, a empresa ela é uma tomadora de preço, ela não decide o preço é dado pelo mercado. E o que seria a indústria, então? A indústria ela não é necessariamente uma unidade fabril, como por exemplo um frigorífico, uma indústria, uma empresa que fabrica papel, por exemplo, um laticínio. Não, o conceito de indústria ele é muito mais abrangente, ele é muito mais amplo. Então a indústria ela vem a ser o conjunto de empresas de um determinado setor que estão produzindo, que estão fabricando, por exemplo, um determinado bem ou até mesmo um determinado serviço. Tá? Então é um grupo de empresas que produzem ao mesmo tempo simultaneamente um produto homogêneo, um produto parecido. E esse mercado ele vai incluir um grande número de empresas, inúmeras, muitas empresas. Então, como esse mercado ele é composto por muitas empresas, como eu já disse, a a empresa por si, uma das empresas que compõe esse mercado todo, ela vai ser pequena, ela vai ser muito pequena, de forma que a entrada ou a saída dela não vai influenciar em praticamente nada em relação à quantidade ofertada, bem como do preço de mercado do bem que ela oferece. E essa mesma observação se faz aos compradores, aquelas pessoas que estão comprando, que estão demandando bens e serviços, tá? Se uma pessoa falar assim, olha, eu não vou mais comprar alface, vocês acham que a cotação do alface no mercado vai mudar? O preço do alface vai cair só para aquele indivíduo decidiu não comprar mais alface? Não vai acontecer nada com o preço do alface. Da mesma forma que uma empresa que produz alface, se ela falar assim, bom, eu vou aumentar a minha oferta a ponto de eu conseguir derrubar o preço de mercado, ela não vai conseguir fazer isso. Ou se ela estiver pensando o seguinte, eu vou retirar o alface do mercado, a minha oferta, que daí ah,
existirão poucos ofertantes de alface no mercado e o preço vai subir. Isso não vai acontecer, não acontece nada. A empresa ela é muito pequena, assim como o consumidor de forma individual ele é muito pequeno. E nenhum e nem outro consegue então atuar de forma com que o preço de mercado sofra alteração. O preço de mercado ele segue a lógica da lei da oferta e demanda, ou seja, o preço ele sobe ou ele desce, ele muda de acordo com as decisões tomadas em conjunto de todas as empresas que estão vendendo e de todas as pessoas que estão comprando ao mesmo tempo, tá certo? Então, finalizamos aqui a nossa aula sobre mercado e indústria.